A Unesp é uma iniciativa do Estado de São Paulo que pretende alcançar o desenvolvimento social da comunidade paulista e da comunidade brasileira. Desde sua origem, a Unesp ela teve um centro de publicações voltados especificamente para a produção de periódicos. Isso é o que acontece, na verdade, em todas as editoras, para todas as editoras universitárias e em todas as universidades que comportam uma editora. A origem sempre é a origem baseada na publicação de periódicos e de obras docentes, né? E isso foi assim, nós tínhamos uma diretoria de publicações lotada na Fundunesp até 87, que é a data de criação da Editora Unesp. A Editora Unesp, depois disso, foi transformada em 94 em Fundação Editora da Unesp. Ela adquiriu esse perfil fundacional e desde então se constituiu no braço maduro de publicações da Universidade Estadual Paulista. A primeira coisa que nós devemos pensar numa editora universitária é que ela não é meramente um centro de publicação. Ela deve ser, sim, um centro de captação de obras acadêmicas de qualidade e de difusão também dessas mesmas obras por um público mais amplo. É a única maneira de você justificar tanto a editora universitária quanto a universidade. Uma universidade ela precisa ter alguma projeção social para que ela se justifique no interior mesmo dessa sociedade, né? Você não pode se circunscrever aos muros da universidade. A única maneira de você fazer isso, em primeiro lugar, é através de uma comunicação bem feita, né, para mostrar seus produtos para a sociedade que a abriga, e um dos elementos fundamentais dessa divulgação de produção é justamente uma editora que vai comportar toda aquela produção docente interna, né, e a produção também externa para tanto suprir sua comunidade interna quanto a sociedade que abriga aquela universidade. Então, nesse sentido, todas as universidades, as grandes universidades do mundo, elas seguem essa linha e elas percebem claramente a necessidade de se ter uma editora universitária. E é esse o objetivo de uma editora, como a Editora Unesp, como a Fundação Editora da Unesp, no interior da Unesp, de ser um veículo de difusão de sua produção docente, de seus pesquisadores, e também de fornecer um polo de disseminação daquela produção de qualidade, mesmo que externa aos muros da universidade. Nós temos 3 ações conjugadas na Fundação Editora da Unesp. Em primeiro lugar, a ação editorial propriamente dita, né, a ação comercial e a ação de formação. Quer dizer, nós procuramos ter, ao lado de todas as outras ações, nós procuramos ter um braço também de formação através da Universidade do Livro, né, uma ação que é levada para todos os interessados da indústria do livro. Então, nós promovemos cursos para a comunidade em geral. Ao lado dessa atividade de formação, nós temos a atividade comercial. A atividade comercial, ela comporta, hoje em dia, 3 ações específicas, ações de livrarias. A ação da livraria móvel, um caminhão que nós promovemos aí o roteiro entre todas as universidades, entre todos os campos universitários da Unesp. Nós temos a livraria física, que é justamente essa que foi citada, e a livraria virtual, né? A livraria virtual que nós estamos desenvolvendo também como um braço da livraria física. A livraria física da editora, justamente criada durante a gestão do professor Macari, ela tem um objetivo coerente com aquilo que eu estava dizendo a respeito do objetivo da editora como um todo. Disseminação de literatura pertinente, né?
é algo que nós gostaríamos de promover, justamente a disseminação de literatura, a disseminação do livro no escopo de uma comunidade maior, que não estritamente a comunidade universitária. Se nós temos o privilégio de ter um ponto privilegiado comercial na Praça da Sé, no centro histórico mesmo da cidade de São Paulo, nós precisaríamos de alguma forma aproveitar isso e aproveitar o potencial que esse ponto nos dá para a comercialização de livros em geral, livros da editora da Unesp e livros de outras editoras, especialmente acadêmicas, para o público em geral, incluindo, evidentemente, o público unespiano, mas não apartando o público em geral, que deve ter acesso a qualquer produto da universidade. Hoje nós temos mais de 2.000 títulos publicados. Isso leva a editora Unesp a um patamar que é muito pouco frequentado. Quer dizer, no Brasil, pouquíssimas editoras têm essa pujança. O mesmo eu posso dizer em relação ao número de títulos publicados anualmente. Dificilmente uma editora universitária alcança esses patamares. De fato, eu acho que hoje a Unesp pode se orgulhar, não apenas a Fundação, a Unesp pode se orgulhar de ter aquela editora universitária que é mais prolífica no Brasil. Nós publicamos no ano passado algo aproximado de 200 títulos, o que é uma coisa absolutamente inédita em relação aos patamares tradicionalmente seguidos por uma editora universitária. E é esse patamar que nós estamos mantendo durante já algum tempo, né? Isso não nos aproxima demais daqueles gigantes editoriais como Oxford e Cambridge, mas certamente na América do Sul a editora Unesp é a editora universitária que mais publica. Isso deve ser levado em consideração num país em que a publicação de livros é invariavelmente uma ação heróica. Nós levamos adiante a publicação de livros com um número e uma pujança que são únicas no mercado editorial e é reconhecido como tal pelo mercado. Quer dizer, a editora ela é vista hoje, respeitada hoje, não apenas no meio acadêmico, ela é respeitada também no mercado editorial. A Câmara Brasileira do Livro reconhece essa precedência da editora Unesp e leva em consideração isso em seus eventos, em sua presença internacional, e que a editora sempre procura responder, né? Nós temos sim o selo Editora Unesp Stricto Sensu e o selo Cultura Acadêmica, né? O selo Cultura Acadêmica ele foi criado originalmente para ser um canal mais ágil de veiculação de publicação docente, né? Isso tem sido também uma ação extremamente exitosa da editora. Nós temos agora um número de títulos digitais que é extremamente expressivo e, por exemplo, eu cito só para ilustrar essa afirmação, um dos programas que tem sido contemplados pelo selo Cultura Acadêmica é o programa ProPG, o programa ProPG Livros, e que conseguiu até agora, depois de 3 anos e meio de execução, ele chegou à marca histórica, a meu ver, de 10 milhões de downloads. Isso é algo realmente sem nenhum paralelo em qualquer outra, e aí eu estou levando em consideração também iniciativa privada, editoras privadas, etc. Não existe outro exemplo de sucesso semelhante a esse, que livros, que publicações acadêmicas tenham esse patamar de downloads no mercado. Isso nos dá uma média de aproximadamente 45 mil downloads por livro acadêmico. Eu quero ver se algum dos livros de literatura eles alcançam esse mesmo patamar
em qualquer das editoras mais estreladas do Brasil. Nós alcançamos, portanto, um patamar que é estudado, inclusive, no exterior. A editora Unesp acabou de receber comitivas do governo francês, do Ministério da Educação francês, que gostaria de saber o que estava acontecendo. Acontecendo justamente porque é inédito que nós tenhamos uma proliferação e uma disseminação tão fortes de publicações que são acadêmicas. Então, o selo Cultura Acadêmica, ele tem sido um selo também muito bem sucedido na veiculação, e aí sim, especialmente, embora não exclusivamente, especialmente dos docentes e pesquisadores da Unesp. O que eu acho que é o desafio, não da Unesp especificamente, mas de qualquer universidade de grande porte, qualquer universidade que tenha a intenção de realmente mudar o perfil e o horizonte intelectual e social de um determinado país, como é o caso da Unesp, é que os seus produtos sejam e façam a diferença. Eles tenham impacto e sejam disseminados convenientemente para toda a população. Que eles não fiquem, como eu disse antes, não fiquem circunscritos a qualquer grupo específico, que eles tenham um impacto que ultrapasse o acadêmico, que tenham um impacto que realmente faça com que o aspecto social seja privilegiado. Isso nós vemos nas grandes universidades americanas, nas grandes universidades europeias. Elas pretendem sempre, invariavelmente, fazer, claro, um parque de publicações, um parque de eventos e teorias que sejam academicamente elogiáveis, mas não é apenas nisso que se circunscreve a ação de uma universidade. Aí, nesse aspecto é que eu acho que uma fundação editora, como é a Fundação Editora da Unesp, pode sim desempenhar um papel extremamente interessante para a universidade e fazer com que essa universidade possa alcançar aqueles objetivos que tradicionalmente ela tem perseguido e que deve perseguir como uma grande universidade brasileira.